O Guia dos UFOs, letra G. Galáctico. Nome genérico que se refere e identifica todos os seres inteligentes que possam habitar ou originar-se de uma galáxia específica. É uma designação das mais interessantes porque força o homem a ver a realidade de uma perspectiva melhor. Os CEDOPs que teriam visitado a Terra e que acreditam os ufólogos ainda continuam, não podem exclusivamente ser chamados de galaxianos. Essa designação negligenciaria um fato importante. O homem é também galaxiano. Como habitantes da galáxia da Via Láctea, os seres humanos também podem referir-se corretamente a si próprios como galaxianos. Portanto, se os CEDOPs são de nossa galáxia, tanto eles como nós somos galaxianos da galáxia da Via Láctea. Falando praticamente, todavia, muito tempo se passará ainda antes que o homem comece a chamar-se por esse nome. A existência deste termo ilustra um fato saliente. A era espacial está influenciando e mudando a civilização. Especificamente, está mudando a visão que o homem tem de si próprio, de sua relação com o universo e de seu lugar no universo. Está forçando o homem a ampliar sua esfera intelectual e filosófica. Começou um lento processo de educar o homem sobre os conceitos mais profundos e mais amplos referentes a si próprio e ao universo. Pela primeira vez na história, o homem está, pelo menos, sendo exposto à ideia de que antes de ser um membro de qualquer nacionalidade, é, antes de mais nada, um terráqueo. Está também sendo exposto à ideia de que o habitante da galáxia da Via Láctea também é um galaxiano. Além disso, está também se tornando consciente do fato de que se os CEDOPs existem em nossa galáxia, são também galaxianos. A idade espacial impôs ao homem uma renovação intelectual e filosófica diferente de qualquer outra que o mundo já viu. Galáxia. Em astronomia, uma galáxia é um grande sistema solar. A Via Láctea é a manifestação visível da qual os humanos vivem. O universo contém muitas galáxias e as distâncias entre elas são imensas. Garuda. Nome de um pássaro gigante. Em áreas onde informam ocorrer fenômenos incomuns, também ocorrem avistamentos de pássaros gigantescos de vez em quando. Os pássaros são tão grandes a ponto de constituírem impossibilidades biológicas. A existência desses pássaros não foi provada conclusivamente, mas se existem realmente, a ciência estaria frente a um desafio importante ao tentar explicá-los. John A. Keel dedica atenção significativa aos avistamentos de garudas em The Mothman Prophecies, As Profecias do Homem-Traça. Ver Homem-Traça. Transmogrificação. Gematria. Um dos elementos da Cabala baseado nas características do alfabeto hebraico. Este alfabeto contém 22 letras. As 9 primeiras letras representam unidades, as 9 seguintes representam dezenas e as 4 últimas representam centenas. Consequentemente, cada palavra escrita em hebraico representa também um número. A busca de um significado esotérico no texto bíblico, expresso em números através de letras, constitui a gematria. Gigante. As fontes antigas contêm referências esparsas aos gigantes. Alguns lebecistas agarraram-se a isso como uma prova da presença cedopiana no passado remoto do homem. Argumentam que esses gigantes ou eram CEDOPs ou a progenie de uma união entre CEDOPs e terráqueos. Nesses casos, os CEDOPs eram geralmente masculinos, enquanto os terráqueos eram humanos femininos. Contudo, a base concreta para esse argumento é um tanto fraca. Por esta razão, muitos nemecistas evitam apoiar-se muito fortemente nas referências aos gigantes para comprovar suas teorias. Os críticos assinalaram, corretamente, que a medição de tamanho é relativa. Portanto, quaisquer pessoas altas que pessoas bíblicas tivessem encontrado seriam classificadas como gigantes. Além disso, os críticos da teoria nebesiana argumentam que o termo gigante era frequentemente aplicado pelos povos antigos aos homens de grande estatura que realizaram grandes feitos. Analogamente, o termo gigante era também aplicado aos próprios inimigos. Quando um líder superestimava e louvava demasiado seu inimigo,
e depois o derrotar em batalha, a honra e o louvor que ele recebia como vencedor eram maiores do que se seu inimigo fosse degradado e ridicularizado como insignificante. Grande mancha vermelha. Nome da misteriosa mancha laranja avermelhada visível no hemisfério sul de Júpiter. Tem forma elíptica e o tamanho é maior do que a superfície da Terra. Curiosamente, não é um fenômeno estacionário, mas flutua ao longo da superfície do planeta. Uma teoria científica sugeriu que era um fenômeno causado por uma depressão ou por um ponto alto da superfície de Júpiter. Uma teoria ufológica sustentava que a mancha vermelha era, na realidade, uma gigantesca espaçonave orbitando Júpiter e esperando que o homem atingisse o ponto de aniquilar-se a si próprio. Quando este momento chegar, afirma a teoria, a colossal espaçonave viria salvar a humanidade, agindo como uma espécie de Arca de Noé atual. Contudo, a sonda espacial Pioneer 10 enviou informações indicando que se trata de um vórtice de cerca de 29 mil quilômetros de largura sobre o planeta. Como consequência desta descoberta, a teoria ufológica que dizia que ela era uma gigantesca espaçonave ou um posto de observação foi deixada de lado. A explicação científica corrente de que se trata de uma tempestade parece ser conclusiva. Gravidade. A força de atração pela qual os corpos e objetos tendem a cair em direção ao centro da Terra e, por extensão, em direção aos centros de outros corpos celestes, se eles estivessem lá. Gravidade 2. O Dr. John Carstyle formulou uma apresentação matemática de uma teoria de que existe uma segunda força gravitacional ao longo do corpo gravitacional comum. Esta teoria pode ter a chave para explicar alguns fenômenos até agora inexplicados na Terra. A teoria propõe certos efeitos nas superfícies de nosso planeta, especificamente sobre algumas regiões marítimas, como resultado da gravidade 2. Em Invisible Residents, Residentes Invisíveis, Ivan T. Sanderson colocou a questão de se a gravidade 2 pode participar nos misteriosos desaparecimentos de aeroplanos, barcos e pessoas em certas áreas do mundo. É puramente especulativo saber se quaisquer outros efeitos e possibilidades, como viagens interdimensionais ou interestelares, podem estar relacionados com a gravidade 2. Maiores pesquisas nesse campo devem ser fascinantes e devem fornecer ao homem uma compreensão melhor do mundo físico. Ver superespaço. Gravitação. Um conceito de física referente à força de atração que existe entre todas as partículas ou corpos. É uma lei universal que controla os movimentos de todos os corpos materiais. Os ufólogos em geral concordam que os UFOs usam um sistema de propulsão que neutraliza a gravidade. Entretanto, isto é meramente uma conclusão racional e não existem provas disto. O desenvolvimento de máquinas antigravidade teria implicações de amplas consequências para a viagem espacial. Essas máquinas, entretanto, estão atualmente além do conhecimento tecnológico do homem. Antes de mais nada, a ciência teria que compreender melhor a natureza da gravidade. Todavia, se fosse possível ao homem um dia neutralizar a gravidade e construir uma máquina voadora baseada num sistema de propulsão antigravitacional, isto fortaleceria o argumento para a existência de UFOs. O homem teria então que admitir a possibilidade de que pudesse haver civilizações outrem que inventaram máquinas voadoras antigravitacionais milênios atrás. Isto tornaria possível uma nova e mais séria reavaliação dos relatórios UFO. Gravitação 2, ver Gravidade 2.